A paz do Messias. A palavra de hoje é família do Messias, prática da misericórdia e amor. Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Mateus capítulo 12, versículo 46. Falava ele ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. E ele, porém, respondeu, ao que lhe deram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendeu a mão para os discípulos e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Família do Messias. Na prática da misericórdia e na prática do amor. Marcos capítulo 3, versículo do 31 ao 35. Chegaram então os seus discípulos a sua mãe e estando de fora, mandaram chamar. A multidão estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos procuravam então lá fora. E eles lhe perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse-lhe: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe. Lucas capítulo 8, versículo 19 e versículo 21. Versículo 19. Lucas capítulo 8, versículo 19 ao 21. Versículo 19. Foram ter com eles a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Foi-lhe dito: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Pai e as praticam. Veja que em Mateus fala uma coisa, em Marcos fala outra, e em Lucas fala outra. No versículo 21, respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do Pai e as praticam. Não adianta a pessoa falar sobre o amor, falar sobre misericórdia e não praticar. As pessoas falam, mas não praticam aquilo que ouvem. Elas pregam o que não vive. Congrega numa denominação chamada Brasil para Cristo, Campo da Boa, Jardim Imperial. Lá nessa igreja teve um irmão, um levita, que ele cantou uma música dizendo assim ao Criador: eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Quem é o próximo dele que ele não amou? Foi uma pessoa que ele colocou para fora da igreja, sendo que esse irmão estava bêbado, mas não estava importunando o culto. Então o que ele fez? Ele colocou o irmão para fora da igreja, sem a permissão do Altíssimo. E no momento que ele fez isso, o Criador tocou nos sentimentos dele, e ele, a partir daquele momento, ele começou a chorar. Ele chorou o culto todinho. Eu lembro que o pastor também da igreja, o pastor presidente, o pastor local, sendo o pastor presidente, o pastor local da igreja, colocou uma jovem para fora da igreja. Essa jovem também, ela tinha tomado umas, mas ela estava dançando junto com alguns irmãos lá que estavam tendo coreografia, né? Aí o que aconteceu com o pastor? O pastor foi e colocou essa jovem para fora. Eu lembro que na mesma igreja, um diácono impediu a entrada de um homem. Eu estava com ele na porta, aí ele impediu a entrada de um rapaz, e esse rapaz bebeu, mas ele não estava alterado. Ele pediu por favor, porque ele queria entrar na igreja,
e ouvir a palavra, e não deixaram ele ouvir a palavra. Esses homens recebem a misericórdia do Pai, mas não praticam. Eles recebem o amor do Criador, mas não praticam. Esse levita cantou uma canção dizendo: eu te amo acima de tudo, mas como o próximo, assim mesmo ele não amou. E assim são muitas pessoas. Pregam, falam de amor, tanto dentro como fora da igreja, fala de amor, fala que ama o seu próximo, fala que você ama o seu irmão, mas no mínimo não tem nem um pouquinho de respeito pela pessoa, não considera, ela olha para as pessoas pela que elas têm no bolso, pela classe social, pela posição dela, pela tonalidade da sua pele, pela roupa que veste, olha para o seu próximo às vezes com desprezo, porque ela mesma tem dinheiro no bolso, prega o que não viver. Esse rapaz, ele bebia, ele recebeu a misericórdia, recebeu o amor do Pai, mas quando foi para ele praticar o que foi que ele fez, expulsou a pessoa da igreja. O pastor da igreja recebeu a misericórdia e o amor do Pai, mas quando foi para praticar o que ele fez, expulsou da igreja. O diácono recebeu a misericórdia e o amor do Pai, mas quando foi para ele praticar, o que ele fez? Ele não deixou o rapaz entrar na igreja. Vou repetir o versículo. Lucas capítulo 8, versículo 21. Respondeu ele: minha mãe e meus irmãos são aquele que ouvem a palavra do Pai e as praticam. Mateus capítulo 12, versículo 7. Se porém soubesses o que significa misericórdia, quero não sacrifício, não condenação aos inocentes. Ou seja, a pessoa recebe a misericórdia, recebe o amor do Pai, mas não pratica. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Assim também deveis amar uns aos outros. Amar todas as pessoas. Não é só amar quem está dentro da igreja, não é só amar quem está fora da igreja, não é só amar a pessoa pela tonalidade de pele dela, pela tonalidade de pele, não é só amar a pessoa pelo que ela tem, se ela tem ou não tem dinheiro no bolso, não é só amar o seu irmão, amar minha mãe, amar meus irmãos, amar minhas primas, meus tios, é fácil, mas Cristo não está falando isso, é para amar todas as pessoas como Ele nos ama. Romanos capítulo 12, versículo do 10 ao 15. Romanos capítulo 12, versículo do 10 ao 15. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. É para todas as pessoas, sem exceção, sem acepção de pessoa. Ah, eu só vou falar bom dia para aquele que tem dinheiro. Ah, eu só vou falar com quem tem dinheiro. Eu só vou sentar na mesa se a pessoa estiver bem vestida ou se ela estiver mal vestida. Não. A palavra diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Pai, o Criador. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverais na oração. Versículo 13. Partilhai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Esses homens não estão suprindo a necessidade das pessoas. Muitas pessoas vão na igreja pedir comida, pedir alimento, e eles não dão. Eu lembro que um diácono estava lá na porta da igreja e foram pedir comida para ele. Chegou um monte de mantimento, ele não deu. E ele disse que houve perturbação de culto. Só para alegar o motivo pelo qual ele não deu comida, sendo que tinha chegado bastante comida, e ele alegou que houve perturbação de culto. Perturbação de culto é intolerância religiosa, e intolerância religiosa é crime. É crime. Versículo 14. Abençoai os que perseguem, abençoai, e não
amaldiçoai. Se você se sente perseguido, abençoa a vida da pessoa. Porque é fácil abençoar a sua esposa, é fácil abençoar os seus filhos, é fácil você abençoar a sua amiga, os seus amigos. É fácil abençoar aquela pessoa, os seus amigos. Mas não é fácil abençoar os seus inimigos. É isso que Cristo ensina. Quando ele falava do amor, é justamente isso. Não é só eu amar os meus amigos, é amar os meus amigos e amar os meus inimigos e orar por eles. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E as pessoas estavam passando fome em Israel, as pessoas estavam passando fome no Hamas, as pessoas estavam brigando por causa de comida, e as pessoas dentro dessa igreja envolvidas com festa, envolvidas com arrecadação de dinheiro, e aquelas pessoas estavam lá chorando. A palavra nos ensina: chorai com quem chora, e se alegrai com quem se alegra. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pratica aquilo que o Pai vos ensina. Outros mandamentos vos dou. Amais uns aos outros cordialmente todos os dias da sua vida. Todos os dias, quando você vê as pessoas pela rua, o que é o amor? É você respeitar as pessoas, independente da classe social, de quem que ela seja, independente se ela é da igreja, se ela é católica, se ela é espírita, se ela é maçom, se é Illuminati, não importa se ela é hinduísta, se ela é budista, respeitar todas as pessoas. A pessoa recebe a misericórdia do Criador e não pratica. A pessoa é ex-bêbado dentro da igreja, mas não aceita um bêbado dentro da igreja e expulsam eles dentro da igreja. A pessoa é ex-mulher do Job, mas não aceita a outra mulher do Job e expulsa as mulheres de dentro da igreja. Estão fazendo isso em várias denominações, em várias igrejas. Outro dia um rapaz foi expulso da igreja, no aniversário do pastor, porque os irmãos se reuniram e pediram para ele dar 10 mil reais para comprar uma moto para o pastor, sendo que o pastor já tinha 2 Hilux, já tinha uma mansão com o dinheiro dos irmãos, e esse pastor ele declara na Receita Federal sem fins lucrativos. Como é sem fins lucrativos se o cara tem 2 Hilux e 2 mansões? E ainda expulsaram esse irmão porque ele não quis dar o dinheiro, sendo que ele estava usando o dinheiro para construir a casa dele. E ele não tem obrigação de dar 10 mil reais a ninguém. Os irmãos se reuniram, o que fizeram? Expulsaram ele da igreja. Vocês falam de amor, vocês pregam amor. Eu lembro que um pastor dentro da igreja, onde eu congrego, estava em cima do púlpito pregando e falando sobre amor. Desceu do púlpito e não teve coragem de abraçar a própria esposa. É esse tipo de amor que eles estão pregando. É esse. Fala aquilo que não vive, prega o que não vive, prega o que não vive. Quem são os filhos, família de Cristo? Porque este é o tema, a família do Messias, a prática da misericórdia e o amor. Lucas capítulo 8, versículo 23. Respondeu-lhe o Messias, respondeu ele: minha mãe e meus irmãos, no plural, são aqueles, no plural, que ouvem a palavra do Pai e as praticam. Estão na igreja cegos, surdos e mudos. Não falam, não ouvem e não vê. Estão servindo ao Senhor cegos, surdos e mudos. Fique com essa palavra, a prática do amor. E a palavra é família do Messias, a prática da misericórdia e o amor. Pratica o fruto do Espírito, longanimidade, bondade, amor, fraternidade, igualdade. É você olhar para as pessoas pelos que ela é amar o próximo como a si mesmo. É você, aquilo que você não quer para você, não faça para o próximo. Ame as pessoas incondicionalmente, seja seus amigos e seja os seus inimigos. Eu agradeço a oportunidade. Fique com essa palavra. Família do Messias, a prática da misericórdia e amor.